A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu estava contando uma experiência que eu tive na live, né? E no meio da experiência, eu falei, não, eu preciso... no meio da live, né? Eu pensei assim comigo, eu falei, eu tenho que replicar isso num vídeo, né? Tinha até... tantas coisas que a gente às vezes esquece. E a gente vai remoendo, revendo aquilo, né? E percebe muitas coisas. Por exemplo, veja... Desde o começo da minha fé, as primeiras passadas, né, nos primeiros cultos, quando eu voltei para o Senhor Jesus em 2010, sentava uma irmã do meu lado, idosa, amiga de velha data, né? E um dia no culto, ela olhou para mim e começou a chorar. Falei, irmã Eunice, por que a senhora está chorando? Ela disse, Deus me falou que você vai ser pastor. Ali foi a primeira vez que eu tinha visto mesmo uma promessa assim tão nítida, né? Mas eu não coloquei muita fé não, sabe? Eu nunca me amarrei nessas coisas não. Passando o tempo, eu tive uma visão que eu contei na live, né? Onde eu via um amigo meu, ele manifestado, não era amigo, né? Companheiro de trabalho. Eu vi ele manifestado. E quando eu ia falar com ele, eu sabia que o demônio estava nele, né? E o demônio começou a conversar comigo e a me elogiar, né? Batendo palmas, parabéns, parabéns. Você tem aprendido a Bíblia rápido, Olha o que está sendo preparado para ser entregue na sua mão. Aí bateu numa casa, na parede de uma casa, eu falei, o que é isso? Ele disse, é uma igreja que está sendo preparada pelo homem lá de cima para lhe dar. Foi a primeira vez que eu vi assim, uma promessa de Deus falando comigo mesmo, né? Deus permitindo. E aí, na visão, o demônio fez algumas ameaças, né? De que queria me destruir, queria me derrubar. E eu repreendi. Outra vez, irmãos, eu estava fazendo um curso de vigilante lá no centro de São Paulo, né? Vários alunos de vários lugares. A gente nunca tinha se encontrado antes. E na hora do intervalo, do almoço, a gente sempre batia um papo, tinha ali uns 30 minutos para a gente ficar conversando. E a gente sempre batia um papo, né? Eu sempre procurando levar uma palavra, né? Achar uma brecha, né? Quando um vigilante daquele que estava se formando, né? Um negão daquele, ele falou, irmão, peraí. Assim, a rodinha de homem, né? Falou, peraí, eu tenho que contar um negócio, Aí a gente fala, o que foi? Ele disse, eu sonhei que na nossa sala tinha 2 pastores. Um era fulano de tal, apontou para um rapaz, e o outro era você, apontou para mim. Nessa época que ele falou isso, irmãos, eu acho que eu já era... Não era nem diácono ainda. Não era diácono ainda. 2010. Ou era? Eu não era nem diácono ainda, eu acho. Ou talvez fosse diácono. O ponto desse vídeo é o seguinte, veja como o mundo espiritual, ele é adiantado na nossa frente. Como o mundo espiritual está há anos na nossa frente. Como que, na visão que eu tive do demônio me ameaçando, sabia que eu iria pastorear a igreja anos antes de eu ser separado a presbítero, a evangelista. Ou esse irmão, ou essa irmã, sabendo que Deus ia fazer de mim pastor. Como que eles têm acesso a essa informação? O mundo espiritual ele está muito avançado na nossa frente. A gente não faz ideia. É por isso que muitas vezes, quando a gente tem um sonho, eu creio que é Deus, existe uma lei, né, segundo uma teoria, que é chamada lei dos avisos, né? Por exemplo, se alguém vai fazer um trabalho contra você, você tem que ser avisado. Quando você vai sofrer um ataque, você tem que ser avisado antes. E como que é esses avisos? Geralmente em sonhos, né? Deus te dá um sonho.
Eu uma vez estava conversando com um pastor, meu pastor, né? Esse meu pastor, ele era muito usado por Deus. Muito. Foi ele que revelou que eu iria subir rápido no ministério, foi ele que revelou que Deus iria me dar o dom da palavra. Um homem muito usado por Deus. E ele estava falando a respeito do dispenseiro de Deus. Ele disse, olha, Júlio, Deus tem uma dispensa com vários dons. E ali, quando Deus quer que você use alguma coisa dali, Ele vai, abre e te dá. Você tem que procurar ter acesso a esse dispenseiro de Cristo. Ele falou dispenseiro. Nós somos os dispenseiros do Senhor, que tem a chave da dispensa. Dispenseiro, ele estava dizendo, aqueles que têm a chave da dispensa, que pode abrir e acessar os mistérios de Deus. E ele estava dizendo, para acessar esses mistérios de Deus, só acessa ele com orações e jejuns. Orações e jejuns. Quem vai dar uma dica muito boa para a gente acessar os mistérios de Deus? Lembrando, não é todo mundo que acessa. Tem gente que já nasce dentro dos mistérios. E às vezes nem da igreja é. Isso é intrigante, né? Tem gente que nem da igreja é e já nasce com os pés dentro dos mistérios de Deus. Tem visões, tem revelações, tem um sexto, chamado no mundo secular de o sexto sentido. O sexto sentido, que pode ser dado também pelo inimigo, pelo diabo. Deus me mostrou uma vez um homem que tinha acesso a um demônio. Eu fui para a casa dele, né? E Deus me mostrou o demônio falando para ele, falar para uma pessoa me mandar embora da casa. Quando eu comecei a pesquisar, esse homem dizia na rua todos que iriam morrer naquele ano. Quando entrava o ano, ele dizia, olha, esse ano vai morrer o velho tal, a velha tal, e morriam. Então ele tinha acesso a esses mistérios como? Através do diabo. Você vai ver lá no caso de 16 de Atos, né? A menina que tinha um espírito de adivinhação e adivinhava a vida das pessoas e ganhavam dinheiro para isso. Então tem gente que acessa esse mundo espiritual através do maligno, né? Tem pactos com demônios, fazem trabalhos, né? E acessa através do maligno. Tem gente que nasce que nem é do maligno, e eu acredito que seja de Deus, né? Porque Deus revela as coisas às pessoas, mesmo que não são crentes. A Bíblia está repleta de exemplos disso, né? A gente vai ver ali com Gideão, os gibeonitas sonhando que Gideão iria destruir o povo. A gente vai ver ali Faraó, que não tinha compromisso nenhum com Deus, vendo o que iria acontecer na sociedade egípcia. A gente vai ver Nabucodonosor tendo conhecimento do que ia acontecer na Babilônia e no mundo inteiro. Nós vamos ver a mulher de Pilatos sonhando, dizendo, olha, eu fui perturbada em sonho por causa desse homem que você está julgando ele. Então tem pessoas que não são do nosso meio evangélico, que têm acesso aos mistérios de Deus também, né? Tem acesso através de sonhos, através de visões, e não fazem parte da igreja e nem é o diabo. Nem é o diabo, tem verdadeiramente sonho. Essas pessoas que eu citei aqui, tanto Faraó, a Bíblia não vai dizer que foi Satanás que mostrou para eles. Inclusive, até o José vai dizer, Deus te mostrou, Faraó, o que vai acontecer. E também vai dizer, Deus te mostrou, Nabucodonosor, Daniel vai falar, né? Deus te mostrou o que iria acontecer. Então, tem gente que não está na igreja, mas tem acesso por Deus aos mistérios. Não é o diabo. O diabo também mostra algumas coisas. Para a gente acessar esses mistérios, pastor, como é que a gente faz? Tem gente que não vai acessar nunca. Eu conheci um pastor que ele disse, eu já faltei morrer de orar e de jejuar para Deus me mostrar, nem que seja, eu nunca sonhei na vida. Então, tem gente que Deus não quer dar, Ele dá quem Ele quer. Mas para a gente acessar, não existe outro caminho. É o jejum e a oração.
Daniel, ele vai dar uma dica muito boa, né? Ele vai dar uma dica muito boa. Ele vai querer acessar os mistérios de Deus, então ele vai se resguardar em jejum e oração. Ele vai se resguardar. A Bíblia diz que ele evita comer os manjares do rei e prefere comer legumes, né? Legumes, salada, para não tocar em comidas impuras. Então, ou seja, quando você evita coisas impuras, por exemplo, canais de televisão que têm pacto com demônios, vídeos que têm pactos com aquela nojeira, lascívia. Quando você se resguarda disso, né, quando você se santifica, você acessa mais. Quando você passa a ter um sacrifício a mais, a orar, às vezes tem muitos irmãos que levantam 3 horas da manhã para orar, para buscar a Deus. Tem muitos irmãos que vai para o monte com um coração íntegro mesmo, de buscar a Deus. Não é uma brincadeira que eu vejo hoje em dia, mas buscar a Deus, se resguarda em oração. Você tem acesso a essa chave de mistério, onde Deus vai te mostrar ocultos e escondidos, mostrar a vida das pessoas, mas há uma necessidade de uma santificação e de orações e jejuns. Mas eu vejo muitos irmãos, né, que querem ter acesso a essas coisas e pensa que é 3 meses orando, jejuando. Irmãos, eu estava até conversando com a Miriam esses dias, quando eu voltei para o Senhor Jesus, acho que foi depois de uns 6 a 9 meses, eu nem sabia que eu ia ter acesso a essas coisas, que eu comecei a ter sonhos e visões. Né? Mas eu buscava muito, eu não assistia televisão. Irmãos, eu era tão chato. Chato não, né? Reservado. Não tinha muita sabedoria. Mas eu orava tanto, eu buscava tanto. O dia inteiro eu só vivia escutando hino. Só pensando, sabe o que é 24 horas pensando? Eu não tinha nem vida, né? Isso atrapalhou um pouco a minha vida como esposo, né, de Miriam, os irmãos aqui me entendem. Isso me atrapalhou um pouco como homem, como trabalhador. Por quê? Porque eu era muito com falta de sabedoria. Dá para acessar os mistérios de Deus sem ser chato, sem ser um bitolado evangélico. Dá sim. É só se resguardar, santificar os olhos, santificar os lábios, períodos de orações e de jejuns, leitura da palavra, santificação, evitar. Eu creio que Deus abre sim, porque até hoje, irmãos, até hoje, eu não sou mais aquele cara que vivia, né, com aquela bitolagem, mas Deus me mostra muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Quando não me mostra, me faz sentir. Por exemplo, essa semana mesmo estava orando na igreja e veio uma menina na minha mente para me orar. E aquela preocupação. Aí eu fui falar com os pais dela, eu falei, olha, Deus me mandou orar por fulano. E ela nem vem muito aqui na igreja. Aí os pais me revelaram que ela está com um problema de saúde muito sério, que ninguém sabia. Ou então a mulher do rapaz que a gente trabalha para ele aqui, Deus colocou no meu coração aquele desejo de orar por ela, de orar pela gestação dela. Ela estava começando a gravidez. E eu falei para o esposo dela, falei, Deus mandou eu orar pela tua esposa, cara. Orar bastante por ela. E aí se deu o fato de que a gestação dela, gestação de risco, foi a gestação inteira muito perigo. Então, eu aí, graças a Deus, Deus não tirou isso de mim. Eu tenho acesso a alguns mistérios de Deus. Mas se você tem um chamado, que eu acredito que seja um chamado para o mistério, para acessar aquilo que vai acontecer, irmãos, né? É oração, é jejum, é santificação, não tem outro, né? Eu gostaria que você deixasse um like, um comentário, compartilhasse esse vídeo. Deus abençoe tua vida. Se inscreve se não for inscrito, tá bom? Manda para todo mundo. Faz isso aqui crescer, tá bom? Tchau.